Exposição do livro de Malaquias, hoje a sexta parte da nossa exposição, capítulo de número 3, a partir do versículo 6. Hoje são pouquíssimos versículos, do 6 ao 12. Apenas 7 versículos, apesar de serem poucos. Muito provavelmente, aqui, entre esses 7 versículos, esteja localizado aquela declaração que você mais ouviu na sua vida quando assistiu a um culto evangélico ou quando ouviu a mensagem de algum televangelista, né? Porque certamente Malaquias 3, capítulo 10, parece algo estabelecido por força de lei para ser proferido nos momentos e nos precisos momentos dos levantamentos de dízimos e ofertas nas igrejas. Embora seja inadequado o uso dele, também não chega de maneira nenhuma a ser um crime, não, longe disso, não é algo proibido. O pregador que faz uso dele com essa finalidade não está necessariamente cometendo um ato pecaminoso, de maneira nenhuma. Mas, lamentavelmente, o nosso povo, ano após ano, culto após culto, obrigado, Naira, ouvindo essa mensagem, ouvindo esse texto, não têm sido devidamente instruídos pelos pastores que fazem uso dele, com essa finalidade de levantar dízimos e ofertas. Esses não fazem a devida explicação do que realmente o texto queria dizer quando Malaquias o proferiu, né? Melhor dizendo, quando Deus, então, cobrou do povo, literalmente chamando aquele povo de ladrão, né? Imagina o que é você estar reunido com outros que tenham a mesma finalidade, estavam reunidos a fim de prestar um culto a Deus, não é verdade? E no meio desse ato de reverência, você ouvir da boca do pregador que você é um ladrão, né? Você está roubando. Evidentemente, ninguém fica contente, né, diante de uma acusação dessas, né? Mas quando é o próprio Deus que está fazendo a acusação, a coisa fica meio complicada, não é verdade? Porque, afinal de contas, quem é que vai debater com Deus? Deus fala que é sim, e aí você diz, não é não. Ou Deus dizendo, não é não, e você é sim. É algo complicado, é tarefa dura, né? Você travar aí uma demanda com Deus, não é verdade? E é isso que está acontecendo aqui, amados. Então, hoje é o sexto domingo consecutivo. Começamos no final de agosto, pegamos o final de julho, pegamos o agosto inteiro, hoje já é setembro, e nós ainda temos mais 2 ministrações para frente, dentro do livro de Malaquias. E todo domingo eu venho contando ou recontando, né? Às vezes é até um pouco chato, né? A gente ficar repetindo a história para colocar os irmãos dentro daquele contexto, naqueles dias, para verem o que Israel estava vivendo, qual era o problema, quais eram as queixas, quais eram as dificuldades, quais eram os méritos, né? Porque nem tudo estava perdido. Tinha um tiquinho de coisa boa também, né? Então, domingo após domingo, eu venho contando história para contextualizar tudo isso aqui e deixar você o mais familiarizado possível
com o que o povo de Deus estava vivendo naqueles dias. Não é uma tarefa muito fácil. Eu sei, eu conheço, e eu não adquiri esse conhecimento num final de semana. Ele foi construído ao longo de anos, muita leitura, muita pesquisa, muita pergunta feita a professores e pastores, homens mais experimentados, que iam me tirando dúvidas e esclarecendo alguns pontos. E o fato de eu conhecer, de eu saber, não quer dizer que agora, por conta disso, seja uma molezinha eu aplicar isso para os irmãos, eu passar isso para os irmãos. E olha que eu ainda tenho formação na área pedagógica, didática, tanto para ministrar em salas de aula, quanto para ministrar em púlpitos pregando sermões, e ainda assim eu me rebolo aqui para transformar tudo isso numa linguagem mais facilitada possível, para que os irmãos possam compreender. Porque realmente a época era outra, o contexto era outro, totalmente diferente. A mensagem que está sendo proferida aqui não era mesmo uma mensagem para a igreja dos nossos dias. De maneira nenhuma. Faltavam aí pelo menos meio milênio, quase isso, quase 500 anos para o Senhor Jesus chegar. E como ele disse em Mateus 16, edificar a sua igreja. E então, essa igreja perpetuar o que passa a ser povo de Deus aqui na terra. É evidente que o que está sendo dito para os nossos irmãos naquela época é perfeitamente aplicável a nós hoje. Não quer dizer, eu falei já para vocês, que os pastores têm feito péssimo uso desse texto para arrancar dinheiro do povo na hora da pregação. Mas de maneira nenhuma é um crime os pastores usarem, contanto que esclareçam ao povo do que se tratava aquela ocasião. Por que Deus estava chamando aquele povo de ladrão? Dizendo, vocês estão me roubando. Rapaz, e o povo perguntava o que você está perguntando para você mesmo aí agora. Como é possível roubar de Deus? Você deve estar pensando isso aí agora, não está? E o profeta usa essa linguagem. E vocês ainda perguntam, como roubaremos a Deus? Ora, como? Nos dízimos e nas ofertas. E aí? E a igreja hoje? Ainda tem como roubar de Deus? Ainda é possível que o povo de Deus nos dias de hoje roube a Deus da mesma maneira que aqueles nossos irmãos 400 e tantos anos antes de Cristo estavam fazendo, roubando de Deus nos dízimos e nas ofertas? É isso que nós pretendemos ver no dia de hoje. Então, como disse, Malaquias traz algumas passagens polêmicas para nós, e quando mexe no bolso do povo, dói, né? Dói para burro, né? Uma coisa é proibido a vida toda, é proibido, você vive fazendo, sabe que é proibido, mas faz. Mas no dia que alguém te pega e te taca uma multa, aí agora não. Aí agora pegou pesado demais. Mexeu na minha gibeira, lá no Goiás, bolsa é algibeira. Mexeu na gibeira, doeu demais. É a parte do corpo humano que mais dói. Então, dentro de tantos assuntos polêmicos que Malaquias vem tratar, olha um deles aí, ó. Mexer no dinheiro. E para nós evangélicos, e melhor ainda, para mim, pastor de uma igreja, e os irmãos que congregam comigo esses anos todos, sabem disso, tratar desse assunto dinheiro é algo simplesmente terrível. Vocês sabem que eu odeio tratar dessa questão. Os mais próximos de mim, os que nos ajudam na administração da igreja, conhecem inclusive as dificuldades que nós passamos, os aperreios que nós vivemos
porque eu deveria apertar o povo um pouco mais para que contribuísse de modo mais efetivo e não faço isso porque é algo que não me agrada. E às vezes eu me vejo pelejando por minha conta mesmo, a fim de não incomodar os irmãos. E tome bronca, como eu levo bronca. Eu de todo jeito vou levar bronca, porque se eu não aperto os irmãos, aqueles dois que estão perto quebram o pau, falta pouco me bater. E se eu aperto, aí a comunidade inteira, mas esse pastor só fala em dinheiro, ou homem para gostar de dinheiro. Então não tem jeito, o bicho pastor nasceu para viver na taca. É um negócio impressionante. Certo é que, dentro de todas essas polêmicas que o Malaquias trata, essa questão do dinheiro era um problema naqueles dias e continua sendo um problema hoje. Aqueles irmãos foram chamados de ladrões porque havia um compromisso previamente estabelecido e que eles estavam negligenciando. Nós vamos ver isso já já. E nos dias de hoje não é muito diferente. Eu diria que hoje a coisa é um pouco pior, porque o comportamento de alguns acaba testemunhando o fato de que ele ainda não se converteu. A Cristo não. É um bom religioso, abandonou antigos costumes, antigos ritos, e gostou de estar no meio dos irmãos evangélicos, mas em virtude desse tipo de comportamento, que a Bíblia chama de avareza, está dando, às vezes, um depoimento e um testemunho claríssimo de que ainda não se converteu. Como hoje é dia de ceia, nada mais apropriado para que façamos exatamente aquilo que Paulo determinou aos irmãos: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, não é verdade? Então é dia de meditar na palavra de Deus. Amém? Vamos ler o texto para começar a elucidar isso? Vocês vão ler Malaquias 3, de 6 a 12. Vão permanecer com a Bíblia aberta, que nós vamos dar uma resinha de nada para ver um outro texto no livro do profeta Ageu, que está só 2 livros para trás aí. Vamos ler o texto. O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas, o tema do nosso sermão hoje, o roubo contra Deus, ou a quinta disputa que Malaquias trata no seu livro, né? Ofertas imperfeitas de Israel são condenadas de novo, né? Diz assim, verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor começa no versículo 6, lembrando que o comportamento daqueles irmãos já era motivo suficiente para que o Senhor tivesse acabado com aquela nação, mas não agora, naqueles dias em que ele está falando, mas que tivesse acabado com ela muitos séculos antes.
Ele lembra, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E no verso 7 ele vai dizer, desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Não é de hoje, é de muito tempo que o povo é desobediente. E como ele vai tratar de algo que já foi combinado, já foi estabelecido, é uma lei que o Senhor já determinou. Então ele está tratando de algo que o povo tem conhecimento. O Senhor não está dando uma bronca na nação em virtude de eles estarem agindo aleatoriamente, imaginando alguma coisa de suas cabeças, ou como quem ande no escuro, sem ter nenhum direcionamento acerca do que e de como fazer. Não, eles sabem como é que determinada coisa precisa ser feita, mas deliberadamente estão fazendo de modo contrário ao que Deus determinou. Pior do que a desobediência é essa rebeldia toda, essa rebelião toda, de saber como é que determinada coisa tem de ser feita e deliberadamente desobedecer. Um exemplo bem corriqueiro para nós seria, por exemplo, sobre dirigir um veículo automotor, seja um carro, uma moto aí pela rua. Primeiro, vocês sabem que só tira carteira de habilitação quem é maior de idade, não é verdade? Há um projeto aí para derrubar isso para 16 anos de idade, mas ainda não passou. Tem que ter 18 anos de idade, você tem que ter sua carteira de habilitação, o veículo devidamente legalizado e você sai dirigindo por aí. Não existe nada que te perdoe de todos os processos, multa, impedimento de tirar a carteira. Se você sair dirigindo de qualquer jeito, andando pela contramão, com o veículo todo irregular, e você for parado e dizer, não, mas é porque eu não tenho habilitação. Mas como assim? Se você não tem, o erro é duplo, porque você deveria ter, porque você sabe que tinha que ter. Você está assumindo um risco, ou seja, você está cometendo um duplo crime em virtude dessa rebeldia. Porque você sabe como é que a coisa tem que ser feita e, de modo rebelde, está fazendo da maneira que você quer. Esses irmãos estavam agindo mais ou menos dessa maneira. Eles sabiam como as coisas deveriam ser feitas, mas faziam conforme eles queriam. O Senhor está lembrando para eles que é de muito tempo, é desde os tempos dos antepassados, eles são rebeldes, eles são desobedientes. E o Senhor está lembrando para eles, porque eu sou o Senhor e eu não mudo, é por isso que vocês não foram destruídos. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, Jeremias lembra, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O versículo seguinte vai dizer que elas se renovam cada manhã. Amém, amados? Então, quando o Senhor não nos destrói, quando o Senhor não acaba conosco, não é porque você é bonitinho, não é porque você é cheirosinho, não é porque você é sabidinho, não. É só por causa da misericórdia dele mesmo. Você olha para esse mundo à volta, vê todas as tragédias, os absurdos que pessoas cometem pelo mundo afora e fica pensando, por que Deus não explode aquilo ali, Deus não acaba com aquela tropa de gente imprestável, aquele povo mau? Vocês sabem por que Deus não faz isso? É porque aquele povo não merece? Não. É por causa de sua misericórdia. Por mais que você seja bondoso, por mais que você seja cheio de compaixão, você nunca vai poder fazer um cálculo nem superficial do que seja a misericórdia do Senhor. É muita misericórdia. E elas não têm fim. E elas se renovam cada manhã.
além de não ter fim, ainda se renovam. Misericórdia de Deus não se acaba nunca. E Deus está lembrando para aquele povo, olha, vocês estão aqui, vocês voltaram do cativeiro da Babilônia por causa da minha misericórdia. Não foi porque vocês choraram quando estava lá. Quem lê o livro de Ezequiel chora vendo os relatos do profeta quando a nação estava lá em terra estranha. O povo daqui pede para que a gente entoie aqueles cânticos lá de Sião. Mas como cantaremos em terra estranha os louvores ao nosso Deus? Jeremias vê a cidade devastada e chora. E não é por causa dessa devastação, não é por motivo nenhum, não é por causa do choro que o povo volta do cativeiro. Tudo isso é por pura misericórdia do Senhor. E o tempo inteiro nós estamos sendo chamados para sermos imitadores dele. Evidentemente nós vamos andar muito longe da perfeição dele, mas ainda assim a palavra determina: sede vós perfeitos em todo o vosso procedimento, assim como perfeito é o vosso Deus. Puxa vida, dá para ser perfeito assim como o Senhor é? Ele está determinando que você seja. E é claro que nós não somos, né, amados? Agora, morra perseguindo essa perfeição. Amém, querido? Ainda que não sendo perfeito como Deus é, nenhum de nós será. Mas persiga. É indispensável. A rebeldia é coisa antiga e a misericórdia do Senhor é desde sempre. No mesmo versículo 7 ele diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês. O que você tira dessa declaração, amados? Em virtude da desobediência, em virtude da resignação, do empenho, da força feita, no sentido de ser desobediente a Deus, Deus já os deixou à sua própria sorte. A vida está dura, a vida está difícil mesmo. Deus não nega isso, não. Realmente as coisas não estão fáceis. Esse povo está sendo negligente nos dízimos e nas ofertas porque as colheitas realmente estão uma tristeza. A lavoura está indo muito mal, a criação dos bichos está indo muito mal, não está chovendo direito. Quando chove, chove chuva de pedra, de granizo. Quem trabalha na roça aqui, quem já trabalhou, sabe perfeitamente o estrago que uma chuva de pedra faz numa lavoura. Aqui no Piauí, graças a Deus, acho que nunca teve. Eximar, que é mais velhinho na roça, já teve praga de gafanhoto aqui, Eximar, de comer a roça? Não, nunca viram não, né? Isso é muito comum na África, no Oriente Médio, é muito comum. Mas eu vou ilustrar mais ou menos para vocês. Pensa numa roça de milho bem bonita, com milho encanado, dessa altura. Você trabalha ali até de tardezinha, bota sua enxadinha no ombro e vai-se embora. No outro dia, quando tu chega cedo para capinar, tá só os talos no chão, desse tamanho. A revoada de gafanhoto passou. É assim que eles trabalham. Deixa nada. Nadinha. A devastação é total. Pastagem, lavoura, acaba com tudo. E era isso que estava acontecendo no Israel daqueles dias. Aí você vai e pensa, uai, pastor, mas se não está chovendo direito, se quando chove, então vem chuva de pedra, acaba com tudo. Quando não é chuva que falta, é chuva de pedra que acaba com tudo, aí vem revoada de gafanhoto e come tudo. Então realmente o povo não tinha o que ofertar e o que dizimar, não é verdade? Mentira. Tinha sim. O Senhor nunca estabeleceu para eles, ó, você vai dar tanto, você vai dar tanto, né? Ele estabeleceu 1/10, chamado de dízimo, ou dízima no nosso português, que é correspondente a 10%.
que fossem fiéis daqueles 10%. Não interessa se a sua lavoura deu 1 tonelada ou se deu um saquinho desse tamanho. Separa os 10%, vai e entrega. A determinação do Senhor era essa para aquela nação. E o que eles pensaram? Não deu nada mesmo, então eu vou levar nada não. Tá ruim mesmo, os cabritos não engordam, as ovelhas tá parindo uns borrego vai fraco, né? Já nasce meio cego, meio aleijado. Vamos levar aleijado assim mesmo e entrega lá para o sacerdote. O sacerdote vagabundo, que deveria dizer, leva esse bicho para lá que ele não serve para o sacrifício, recebia aquele bicho. Mas Deus não recebia. Faltava fidelidade. Quem não é fiel no pouco, também não será no muito. Irmão nosso se queixava outro dia para mim e para o Flávio, eu não vou dizer o nome dele que pega mal, pastoreando uma igreja acolá no Maranhão, que entre os membros de uma família importante da igreja tinha lá uma autoridade lá da cidade, tinha não, tem, que dizia mesmo para os outros, eu não entrego dízimo mesmo não, porque eu acho injusto. Que o salário do cabo era 10 mil reais. Então, automaticamente, o que seria o dízimo de 10 mil reais? R$1.000, né? E na cabeça daquele elemento, ele entregar R$1.000 lá na igreja é injusto, porque o irmãozinho que ganha um salário mínimo só dá 90 conto. Olha a cabeça de um desgraçado desse. E olha para você, paz do Senhor, irmão, diz ele que é crente. Que espécie de evangelho, a que tipo de evangelho esse animal se converteu, é um desafio tremendo para nós. E a gente comentava com esse irmão, e o que você diz para ele? Não, já expliquei, mas ele não aceita não. Meu irmão, lamentável, né? Uma vida de enganação. E a questão é, mas pastor, esse homem aí vai para o inferno porque ele não dá o dízimo dele? Não, de maneira nenhuma. O problema não é esse. Assim como um não será condenado ao inferno por não dar, o outro também não tem nenhuma garantia que está no céu porque dá. Porque, lamentavelmente, nós temos um bocado de gente que pensa que já comprou seu lote no céu porque é fiel em dízimos e ofertas. Ô, Naira, obrigado. Chegou o BR Abrão, a bebeção de água é grande mesmo. Eu quero que vocês voltem um pouquinho aí no livro de Ageu. Vocês estão em Malaquias, o primeiro para trás é Zacarias. E o outro para trás, vocês vão dar ré para trás, é o livro de Ageu. O Ageu é muito miudinho, é muito pequenininho, só são 2 capítulos, então não é fácil de achar em virtude disso. Eu vou dar aqui um panorama do que era vivido naqueles dias, para você ter um entendimentozinho acerca dessa situação. Amém? Ageu, capítulo 1. Vou dar aqui o contexto. O profeta Ageu está profetizando numa época que o povo de Israel começou a voltar do cativeiro na Babilônia. Ou seja, ele está falando mais ou menos uns 80, talvez um século, talvez 100 anos antes do Malaquias, 70, 80 anos antes do Malaquias, tá bom? Para entender melhor aí. Então, já veio uma turma de gente lá da Babilônia para Jerusalém, nos dias em que Ageu está profetizando. E vamos ver o que ele diz. Olha o capítulo 1, os versículos do 6 até o 11. Olha o que diz. Vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Comem, mas não chega para fartar, para encher o bucho, né? Vocês bebem, mas não dá para matar a sede. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Está falando da situação que o povo está vivendo. Vocês plantam muito, semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas a barriga não enche, não é suficiente para matar a fome. Vocês bebem, mas não é suficiente para matar a sede. Vocês vestem mais uns trapinhos aí que não são suficientes para agasalhar.
E o que trabalha a troco de salário é como se pegasse esse dinheiro e botasse numa sacola furada. Você botar um dinheiro numa sacola furada, você sabe o que pode acontecer, não é verdade? Ora, mas por que está acontecendo isso? Pode dar um pulo aí para o versículo 9, tá? Esperava-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vocês retêm o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que produz, o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Deixa eu retratar aqui para vocês o que está acontecendo. Voltaram da Babilônia, tentaram reconstruir o templo, mas houve oposição do pessoal lá de Samaria, abandonaram. Não, rapaz, se você ler os versículos anteriores, você vai ler e dizer, não tem necessidade de construir o templo para o Senhor, não. Mas começam a trabalhar e constroem casas bonitas para eles. Usa o termo de casas apaineladas, né? Umas fachadas bonitas na casa. Todo mundo correndo para ajeitar seu barraco e a casa do Senhor, o templo do Senhor lá em ruínas. O que o Senhor fez? Costurou o céu. Fechou o céu. Parou de chover. Parou de chover, vocês já sabem o que acontece, né? Seca brava. Semeia muito e colhe pouco. Não tem pasto, os animais não comem, não engorda, não produz. Escassez, arroxo, aperreio. Aí um profeta se lembra e chama a atenção, olha, cuidem na casa do Senhor. Aí eles caem em si, meu Deus, é verdade. Aí correm para fazer a casa do Senhor. Aí dá um pulo aí para o capítulo 2, ó. Capítulo 2, versículos de 16 a 19, ó. Olha que legal. Aí eles cuidaram em fazer a casa do Senhor ligeiro. Olha, capítulo 2, 16 a 19. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Olha. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia apenas 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva. Saraiva é chuva de pedra, viu? Em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Mesmo com esse arroxo. Verso 18. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º ano do mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia, agora eu vos abençoarei. O que o Senhor está dizendo? Desde o dia em que vocês lançaram o fundamento do templo, não, nós vamos cuidar das coisas do Senhor. Ao Senhor abriu o céu, choveu, as lavouras produziram. E a chuva boa, não era chuva de pedra não, chuva legal. A coisa funcionou. O Senhor os perdoou e a nação prosperou. Amém, queridos? Isso nos dias de Ageu. Vão passar mais algumas décadas e vai chegar o Malaquias. Nos dias do Malaquias, o problema já não era construir o templo, porque o templo já estava construído. O templo já estava de pé. As coisas estavam voltando ao seu devido lugar. Agora eu quero que os irmãos atentem para um detalhe.
O povo é ruinzinho de memória. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, não é verdade? Eles ofendem a Deus. E logo, logo se esquecem que ofenderam a Deus. Basta que os mais velhos vão morrendo ou não vão educando adequadamente os mais novos, e aqueles mais novos que vão chegando vão sendo mais rebeldes, essa rebelião, essa rebeldia vai aumentando, e o estado em que se passa a viver costuma ser pior do que o estado anterior. Passam-se alguns anos, chegam os dias de Malaquias. Eles se esqueceram daqueles dias de Ageu. Naqueles dias de Ageu, todo mundo cuidou em ajeitar sua casa, mas o templo do Senhor? Não precisa não, deixa isso para lá, vamos cuidar aqui dos barraquinhos nossos. A gente ora em casa mesmo, rapaz. Não, nós fica em casa mesmo, nós faz umas orações em casa e... A gente ouve isso até hoje. Não precisa ir na igreja não, rapaz. Deus está em todo lugar, Deus está lá em casa também. Tá, meu irmão, Ele estará em sua casa, contanto que você seja um camarada que tem alguma comunhão com Ele. Caso contrário, Ele vai estar lá não. E outra coisa, Deus entra em qualquer lugar, inclusive nas casas da gente. Agora atentem para um detalhe. Ele entra tanto para abraçar, para afagar, para consolar, para curar, como entra para matar também. Ele é o Deus de amor e é o Deus de juízo. E Ele vai entrar na sua casa, você querendo ou não querendo. Glória a Deus, porque você mantém uma comunhão com Ele e Ele está lá o tempo todinho para te afagar como Deus amoroso que Ele é. Amém, amado? Caso contrário, Ele entra de todo jeito, entra nas nossas casas todo dia. Ele é Deus de juízo, Ele é Deus de amor, mas Ele é Deus que julga, Ele é soberano. A vida e a morte estão em suas mãos. Não duvide disso e nunca se esqueça disso. Em nome de Jesus. Volta para Malaquias. No versículo 7 ele está dizendo: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Voltem a ser fiéis comigo e eu serei fiel com vocês. Nós temos a mania de querer que o outro seja fiel conosco, mas às vezes sem a menor intenção e empenho nenhum em sermos fiéis com os outros. Queremos um Deus fiel, como diz as camisetas, Deus é fiel, a faixa, Deus é fiel, e você? É fiel? Que Deus é fiel, eu sei, eu quero saber de você. Deus é fiel, amém, eu sei disso, eu tenho certeza disso. Voltem para mim, diga, é sinônimo de arrependam-se. Chamado ao arrependimento. E eles perguntam, como havemos de voltar? Verso 8, será que alguém pode roubar de Deus? Sim, pode. Eles estavam roubando de Deus. E vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos, Senhor? Ora, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Amados, vamos lá agora ao roubo propriamente dito. Quando Israel sai do Egito a caminho de Canaã, o Senhor divide as tribos. E antes mesmo de conquistar a terra, já tem dividido a herança entre aquelas 12 tribos. Ele divide a tribo que seria de José em duas, seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então ficam 12 territórios, um para cada tribo, e a tribo de Levi não ganha terra nenhuma. Todo mundo ganha a sua porção de terra, mas a tribo de Levi não ganha. Por quê?
Levi tem uma cidade reduto em cada uma das tribos, isso aí foi cuidado que o Senhor teve, mas a tribo de Levi é encarregada especificamente do ofício sacerdotal. Todos os sacerdotes, o sumo sacerdote vem da tribo de Levi. Eles não recebem terra e fica combinado, preste atenção, fica combinado, estabelecido, Deus assim determinou. Olha, os outros 12, a nação inteira, o povo todo, olha, vocês, cada um está recebendo a sua terra. Cada tribo tem a sua terra. Vocês vão ser obedientes a Deus, a chuva não vai faltar, as lavouras vão produzir, os rebanhos vão aumentar, vocês serão uma bênção, mas não se esqueçam do seu compromisso com o irmão de vocês, que não recebeu terra, a tribo de Levi. Amém? Então, cada um de vocês vai separar 10% de tudo que receber e vai entregar para a tribo de Levi. É para sustentamento dos levitas, para sustento dos sacerdotes, para manutenção do culto, das coisas sagradas. Estão entendendo, amados? Amém, queridos? Estão entendendo para que serviu os 10%? Estão entendendo por que Deus, então, estabeleceu que os demais dessem 10%? Entenderam? Amém? E eles estão perguntando, mas em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão lançando mão de algo que não lhes pertence. Vocês estão gastando um dinheiro que não é de vocês. Nos dias do Ageu, não tinha nem templo. Não precisa levantar templo, não. Agora tem o templo, mas qual o problema? Tem nada no templo. Não levam os dízimos, não levam as ofertas para o templo. O sacerdote está passando aperreio. O necessitado, a viúva, o órfão, que precisa ser socorrido lá no templo, chega lá, não tem nada, a despensa está vazia. A casa do tesouro, como diz algumas versões aí, é a despensa do templo, é onde lá tem tudo. Lá está a farinha, está o arroz, está o feijão, está a gordura, a manteiga, o vinho, o azeite, tudo guardadinho lá para a hora de necessidade. Chega na casa do tesouro, na despensa do templo, abre a porta, está parecendo aquela geladeira de pobre. Meia garrafa d'água e uma cebola seca dentro. Nadinha. Por quê? Porque aqueles que deveriam estar zelando pela manutenção do templo estão retendo aquilo que não era deles. Por isso o Senhor os está chamando de ladrões. Vocês estão roubando. Isso aí não é de vocês. Vocês estão gastando o que não lhes pertence. Qualquer um que lança a mão do que é alheio pode ser chamado de ladrão, até os dias de hoje. Isso aqui é meu, eu comprei e paguei. Se você pega aqui e carrega para usar lá, você está usando algo que não lhe pertence, você é ladrão. É por isso que Deus está chamando aquele povo de ladrão. Eles estão desobedecendo deliberadamente a determinação de Deus. Na maior cara de pau. Passando por cima, se esquecendo do seu irmão Levi. E retendo o dízimo. E qual é a desculpa? Ah, senhor, não está chovendo, está uma seca danada, o que o senhor quer? Infeliz, não está chovendo por causa da infidelidade dele. Deus está retendo a chuva como castigo. E quando chove, chove chuva de pedra para acabar com o tiquinho que tem. A lavoura não produz, os rebanhos não rendem. Por causa da desobediência do povo. E eles estão invertendo as coisas. Senhor, a gente não está sendo bom, o dízimo está meio magro mesmo. Porque o senhor está vendo aí, o senhor não é cego, né, Deus? Deus vê tudo, né? O senhor está vendo que está ruim, uma seca braba, não tem nada. E aí que nós vamos ver o Senhor agindo. Versículo de número 9, o Senhor está respondendo a esses indivíduos. E é tão duro, gente. Irmãos,
É duro, é palavra ruim de ouvir. Com maldição sois amaldiçoados. Pelo amor de Deus. Esse povo foi chamado para ser uma bênção. Eles foram separados das demais nações da terra para serem bênção e serem abençoadores. Quando o Senhor chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, o desfecho da conversa é: "Sê tu, pois, uma bênção." E a desobediência, a rebeldia, a rebelião, a avareza, o egoísmo do povo está dando um péssimo testemunho. O testemunho está invertido do que ele deveria ser o testemunho que o povo de Deus desse para o mundo inteiro acerca desse Deus maravilhoso. Que tristeza! Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação inteira. Todo mundo. Antes era o sem vergonha do sacerdote, recebendo uns bichos velhos aleijados para o sacrifício. Agora é o povo retendo os dízimos e as ofertas. Não tem ninguém se comportando direito ali, gente. Pai do céu, que coisa terrível. Só que, diferente do horóscopo, o horóscopo que é uma tristeza, né? Quem aqui acredita em horóscopo? Não precisa levantar a mão, não. Levanta não, viu? Você que acredita em horóscopo, você está meio grau de ficar louco, viu? E isso fora, com todo respeito, me perdoem a franqueza, não é muito burrice, viu? O horóscopo tem 12 signos, né? É interessante que todo dia tem uma cor para um, né? A cor é o azul, é o roxo, é o rosa. Para mim é uma tristeza, que todo dia para mim, que as cores para mim são tudo igual, né? E para jogar na Mega Sena é uma dificuldade, né? Que é um número para todo mundo, né? Mas legal são as advertências, né? Cuidado com pessoas falsas. Como? Cuidado com pessoas falsas, né? Está escrito na testa dela que ela é falsa? Ela anda com um crachá no peito? Como é que faz para ter cuidado com o falso? Cuidado com pessoas traidoras, viu? E como é que é para fazer? É para eu adivinhar que ele vai me trair, é? Então, você que ainda acredita nessa baboseira, em nome de Jesus, tire isso do seu coração, que isso é feitiçaria pura. A palavra de Deus condena. Consulta aos astros, essa baboseira toda. E trocando em miúdos, isso é coisa do Satanás mesmo. Viu? E engana o povo numa facilidade. Mas como Deus não é cartomante, nem necromante, nem horóscopo, ele diz qual é o problema, ele diz a consequência, mas ele não é irresponsável. Ele está apresentando a solução. Aí, ó, o famigerado do horóscopo lá não apresenta a solução. Porque se ele apresentasse, ele cuidado com pessoas falsas. O fulano, por exemplo, fica esperto com ele. Cadê, querido? Olha o que o Senhor vai dizer. Verso 10, aquele tão famoso, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Oh, glória a Deus! Trazei, olha o detalhe, todos. Não é um tiquinho. Onde é que aquele povo estava pecando? Não, Senhor. Eu trouxe uma besteirinha aí porque está uma seca danada, não está tendo mesmo, já é só um tiquinho mesmo. Traga todo. Não, mas é o outro lá, o indivíduo pastoreado pelo meu amigo. Não, é injusto. É porque que eu vou dar 1.000 conto na igreja e o que ganha salário mínimo só dá 90 conto. A ideia do miserável. Aí por conta disso ele leva 100, leva 150, o muquirana. E eles não são destruídos por causa da misericórdia do Senhor, né? São a causa de não sermos consumidos. Tragam todos.
todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. A despensa do templo não pode ficar vazia. O sacerdote come daqui. Ele não planta lavouras, ele não cria rebanhos, ele não ganhou nem terra. Ele não tem outro serviço, que o serviço dele é cuidar exatamente das coisas da religião. Ele não tem outro ofício, o ofício dele é esse. E o necessitado não sai em outro lugar não, é aqui na casa do tesouro que ele vem. Vai ter uma farinhazinha aí que eu estou para morrer de fome. Tem, está aqui, que na casa do tesouro não falta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Não havia. Não tinha mantimento na casa do Senhor naqueles dias. Por conta do roubo do povo, da retenção dos dízimos e das ofertas. E aí você vai ver agora uma declaração raríssima nas Escrituras. Uma inversão na situação. Quando Deus vai dizer, e façam prova de mim. Porque o que é comum é o oposto. É Deus nos provando. É Deus nos colocando à prova. E aqui, de modo inusitado, Deus inverte essa relação. Cumpram com a obrigação de vocês e verifiquem, observem, prestem atenção se a coisa não vai funcionar. Me ponham à prova nisso. Aí agora vem boa parte da confusão que se faz. Vejam se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Amados irmãos, vocês sabem do que Deus está falando aí? O que vem a ser esse abrir as janelas do céu e derramar uma bênção sem medida? Muito bem, irmão Washington. Apenas chuva. Somente chuva. Nada mais do que chuva. Só isso. A marca da fidelidade, a abertura das janelas do céu, nada mais era do que mandar chuva. Chuva boa, no devido tempo, porque chuva fora de tempo também é uma tristeza. Na quantidade certa, não ia faltar, não ia sobrar. Enchente também é uma coisa terrível. Apenas chuva. O contexto aqui em Malaquias 3:10 era apenas chuva, mais nada. Pregadores hoje pegam isso aqui, destrincham, deturpam, fazem uma heregese dos infernos, uma salada, um sarapatel terrível, e conseguem colocar na cabeça do povo que se o povo trouxer dinheiro aqui, então Deus vai derramar bênção demais na tua cabeça, e essa conversa para boi dormir, irmãos. Nós, para a prova da nossa fidelidade, agimos no sentido inverso disso aí, queridos. Nós não trazemos nossos dízimos, nossas ofertas, para que chova na nossa cabeça, para que sejamos abençoados, para que Deus se lembre de nós e nos abençoe. Não, amados, de maneira nenhuma. Não é isso, não. É o contrário. Nós contribuímos com a obra do Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Amém, querido? Porque Ele nos arrancou do tremedal de lama que nós vivíamos. Porque Ele nos transportou das trevas para a luz, das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque Ele nos transformou de condenados ao inferno em filhos de Deus abençoados, em eleitos de Deus, alcançados pela sua graça e misericórdia. Amém, amados? Quando você contribui com a tua igreja, quando você contribui com qualquer obra, amorosamente, sem esperar nada em troca, e não por força, nem por constrangimento, não por medo, você está dando uma demonstração de amor, você está dando uma demonstração para o céu, para a terra, para vivos, para mortos, para anjos e demônios, pouco importa.
Os céus e a terra estão sendo testemunha de que você é uma pessoa grata, que entendeu o que vem a ser graça de Deus, que não tem mais nada que te amarre a esse mundo, de modo desprendido. Você tem toda a satisfação em cooperar com as coisas de Deus. Amém, queridos? No que esses pregadores transformaram essa mensagem? Ora, você oferta por medo. O camarada sobe no púlpito, diz que é pastor, diz que é um ministro do evangelho do Satanás, um macumbeiro disfarçado de pastor. E faz com que você saia daí, dê o que você não tem, porque ele inculca na tua cabeça, se você não der aqui, você vai dar lá na farmácia. Se você não der aqui, você vai dar lá no hospital. Se você não der aqui, você vai dar lá na oficina mecânica. Irmãos, isso é macumba. Isso não é evangelho. Isso é feitiçaria pura. Você não pode dar o que você nem tem. Olha, o que tem, pouco importa. Forçado por esse tipo de pavor. Isso é um assalto. Eu diria um assalto à mão ungida, mas não tem unção nenhuma na mão de um inescrupuloso desse. Isso é roubo. Isso sim é roubo. Esse não pode ser o fator que te motiva a contribuir. Não por medo ou constrangimento. O outro é asseverando a ganância do povo, a voracidade. Olha, porque se você der 10, Deus vai te devolver 30. Se você der 10, Deus vai te devolver 100. Olha, é a 10, é a 30, é a 60, é a 100 por um, irmão. E o povo tira do cheque especial, saca do cartão, empurra aí, esperando receber 30, 40, 60 depois. Isso é avareza, isso é sórdida ganância, e a Bíblia condena também. Você está entendendo, meu amado irmão? Você está entendendo, minha amada irmã? Você não pode contribuir nem por medo, porque se você tem medo, você ainda não experimentou o verdadeiro amor, que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo. Então não é por medo, e muito menos por ganância. É o contrário. A Bíblia manda você dar sem esperar nada em troca. Lança o teu pão sobre as águas e amanhã, quando precisar dele... irmão, você já pegou um pedaço de pão e jogou na água? Você já viu o que acontece? Ele some na água. Joga ele na água hoje e amanhã vai lá tentar pegar de novo. O Senhor está fazendo uma ministração para que se confie nele, para que se deposite confiança nele e em mais ninguém. Dê sem esperar nada em troca. Dê não para que os outros vejam e digam, mas o irmão fulano, olha, a Bíblia manda você dar com a mão direita de modo que a esquerda não veja. O Senhor condena isso. Vai escondidinho de pontinha de pé. Se for uma moeda, faz um jeitinho para nem fazer barulho quando bater no fundo. Essa é a oferta que Deus abençoa. Continuando na gama de enganações, olha a situação do versículo 11. Além de mandar chuva, o que o Senhor está prometendo? Por causa de vocês, ou seja, por causa dessa fidelidade, por causa do arrependimento, da recuperação da lealdade, por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra. Quem é esse devorador, amado? Apenas as pragas da lavoura. Próprio gafanhoto, por assim dizer, ou outros tipos de praga que façam a mesma coisa, que devastem a lavoura, lagarta, formiga, pulgão, todo tipo de bicho ruim. O Senhor está dizendo que vai repreender até isso. Não vai faltar chuva. A praga não vai comer a lavoura, porque o Senhor vai cuidar. Amém, queridos? Ele está falando isso, façam prova de mim. Já falei, é raro disso acontecer.
E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Repreendeu o devorador, é apenas isso. Não pense que porque a conta d'água está vindo muito cara em casa, é porque eu fui infiel no dízimo, é o gafanhoto que deve ter ruído lá o cano e está vazando água num lugar e eu não sei onde é. Oh, amados, misericórdia. Lamentavelmente, a turma tem feito um estrago tão grande com a palavra de Deus, levado as pessoas a praticarem os seus ritos, os seus atos de culto, ora por medo, ora por ganância, mas por amor mesmo não instrui o povo a fazer. Tudo quanto nós fazemos hoje, nós chamamos de ações de graça. É por gratidão. Você vai provar para o mundo que você é grato a um Deus maravilhoso que te amou e te salvou, sem que você tivesse nenhum mérito para isso. Olhando para dentro de você mesmo e perguntando: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Eu não mereço tua misericórdia. Nós cantamos isso aqui ainda há pouco. Mas tu vieste de longe, me salvou. Então, Senhor, eu não tenho mais vida. A vida que eu tenho é do Senhor. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho coisa alguma. Tudo é teu. Eu glorifico o Senhor pelo tiquinho suficiente para comer todo dia. E vamos cuidar na tua obra enquanto eu tiver vida nessa terra. É o que eu tenho para fazer. Eu estava morto, o Senhor me deu vida. Eu estava no inferno, o Senhor está me transportando para o céu. O que eu quero mais? Que mais medo eu vou ter nessa vida? Eu estava no inferno, o Senhor me arrancou de lá. Eu era morto, Ele me deu vida. Eu vou ter medo de mais o quê? Ai, Senhor, estão entendendo, meus amados irmãos? O desfecho disso daí. Verso 12. Todas as nações da terra dirão que vocês são felizes, bem-aventurados, né? Porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela promessa feita a Abraão, até que enfim então se cumpriu. Era isso que tinha que acontecer, que as outras nações da terra olhassem para Israel e dissessem: realmente esse pessoal aí tem um Deus. Esse povo tinha tudo para viver uma vida miserável, mas olha que vidinha mais ou menos que eles têm. Deus tem sido bom demais com eles, né? Puxa vida! Aconteceu aquilo, enfim, para o qual esse povo foi separado, precisamente para que dessem testemunho ao mundo inteiro acerca desse Deus maravilhoso. Amém? E é para isso, como igreja do Senhor, que eu, você, ainda estamos nessa terra. Para que por meio de nós, por meio da nossa vida, aquele que ainda não conhece o Senhor, passe a conhecer. Porque verá que a nossa vida é igualzinha a deles. Nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, dependendo da água da mesma Gespisa, da luz da mesma Cepisa. Usamos as mesmas rodovias, compramos nos mesmos comércios. O calorão arretado que vem na cabeça de todo mundo aqui está na cabeça da gente também. Mas nós vivemos uma vida em fidelidade e gratidão a Deus e com alegria nos corações. Amém? E isso marca uma diferença tremenda entre nós e o resto do mundo. Já dando uma palhinha do que a gente vai ver na ministração da semana que vem. A diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Amém, amados? Sejamos fiéis a Ele, queridos, porque Ele nos amou primeiro. A nossa vida é uma vida de gratidão. Nossa vida é uma vida de ações de graças. Não precisamos viver aquilo que aqueles irmãos viveram nos dias dos profetas. Somos gratos a Deus pela misericórdia que Ele derramou sobre nossas vidas, pela graça com a qual Ele nos alcançou para a salvação de nossas almas, sem que nós merecêssemos.